Reescrever um polinômio na sua forma reduzida, ou seja, na sua forma de produtos de raízes, é uma mecânica muito importante para o cálculo de limites indeterminados, que nós faremos no futuro, e também para o teste do sinal, que é essencial para a resolução de inequações. Então, aprenderemos hoje como reescrever o polinômio x² menos 3x mais 2 na sua forma produto de raízes. Bem, se eu desejo escrevê-lo na forma de x menos raiz vezes x menos raiz linha, eu provavelmente terei de descobrir as raízes, concorda comigo? Então, quais são as formas populares de descobrir a raiz de um polinômio? Bem, existe a fórmula de Bhaskara, que leva 1 ou 2 minutos, muito popular e sempre confiável. Existe a soma das raízes. Nós olhamos, por exemplo, para o termo que seria x² menos 3x mais 2 é da forma ax² menos bx mais c. Logo, nós temos que o valor de 3 é o equivalente a b, é a soma das raízes. E o valor 2, que é o equivalente a c, é o produto das raízes. Então, eu olho, qual é o valor que me dá 3, quais são os dois valores que somados me dão 3 positivos, ao mesmo tempo que se multiplicados me dão 2 positivos. Então, eu penso, 2 mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. É uma mecânica que eu recomendo aprender o quão célere ela é para resolver equações de segundo grau, ou pelo menos aquelas em que o coeficiente que fica aqui ao lado de x² é 1. E existe a terceira forma que será o foco desta aula, que é a pelo termo livre. Funcionará para raízes reais. No futuro aparecerão polinômios que possuem raízes que não serão encontradas dessa forma. Será que aplicar algo chamado teorema do valor intermediário. Mas por hora esse não é o foco da aula. Bem, olhando para x², como funcionará a fatoração pelo termo livre? Olhando para o polinômio x² menos 3x mais 2, que é da forma ax² menos bx mais c, nós temos que... Concorda comigo que nós vimos aqui que o valor de c aqui é o produto das raízes? É o seguinte, isso não é uma coincidência. As raízes do polinômio desta forma, elas são da forma c sobre a, em que c são os fatores de 2, que é c, que no nosso caso são os fatores do termo livre, e a, que virá dividindo os fatores do termo livre, a são os fatores de 1. Sendo que 1 é o coeficiente que acompanha o x de maior expoente. Isso funcionará normalmente isso funcionará até mesmo em equações de terceiro grau, nós veremos mais tarde. Se nós sabemos que as raízes, que aqui a raiz, por exemplo, não será 11, porque 11 não é um fator de 2. Não será 9, 9 não é fator de 2, não será 6, 6 não é um fator de 2. Então nós temos o seguinte, que as raízes, podemos prever quais serão os candidatos às nossas raízes. Então, elas serão os fatores de 2 divididos pelos fatores de 1. Quais são os fatores de 2? Vamos fazer aqui uma pequena planilha. Bem, os fatores de 2 são 1, afinal, 1 vezes 2 dá 2. Temos 2. 2 vezes 1 dá 2. Temos menos 1. Se eu multiplicar menos 1 por menos 2, dá 2 positivo. Temos menos 2. Se eu multiplicar menos 2 por menos 1, obviamente dá 2 positivo. Quais são os fatores de 1? Temos 1, 1 vezes 1, 1. E temos menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. A dica que eu tenho é coloque os fatores positivos e depois só coloque seus opostos. Porque isso acontecerá sempre que você fizer a listagem dos fatores de determinado valor, como 2, os opostos dos valores positivos sempre aparecerão. Então vamos lá, dividindo. Vamos descobrir as raízes possíveis agora. Vamos dividir os fatores de 2 pelos fatores de 1. 1 dividido por 1, 1. 2 dividido por 1, 2. Menos 1 dividido por 1, menos 1. Menos 2 dividido por 1, menos 2. E aqui nós faremos 1 dividido por menos 1, menos 1. 2 dividido por menos 1, menos 2. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 2 por menos 2, 2. Excluindo os valores repetidos, aqui nós temos menos 1, todos os valores estão aparecendo duas vezes, nós teremos que esses serão os nossos candidatos às raízes serão somente menos 1, menos 2, 1 e 2, excluindo os resultados repetidos. Então vamos lá. Agora nós já temos nossos candidatos. Um desses aqui será uma raiz. Mas pessoal,
O que é uma raiz? Muita gente não sabe o que é uma raiz. Raiz, pessoal, não é a resposta do seu problema. A raiz nada mais é do que o momento em que a função, o valor y da função f de x é zero. Ou seja, a função vem lá do mundo negativo, ela chega até aqui, neste valor, aqui y, concorda comigo que y é zero? Pronto, aqui é uma raiz. Então ela sobe. Ela chega até aqui, passou por um y igual a zero de novo. Ou seja, aqui é o valor em que f de x é igual a zero. Temos novamente uma raiz. Então ela desce e chega aqui novamente, passou por y igual a zero, nova raiz. Ou seja, a raiz é quando o y, ou seja, f de x, é igual a zero. Isso não significa que é a resolução do seu problema. Nós vemos isso nas inequações, por exemplo. A razão pela qual muita gente não entende inequações é justamente por isso. Porque não entende que a raiz não é a resposta do problema. Ela é somente quando a função passa por zero. Então aqui nós temos nossa conclusão. Raiz é o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Ou seja, temos que nesse valor aqui, x é igual a a. Nós temos que no valor a, para o valor a, o y que deu, quando eu aplicar o valor f de a, quando eu trocar x na minha função por a, nós temos que o valor que f de x tomará será zero. Aqui nós temos outro valor, no valor b, fará f de x dar zero. E aqui temos o valor c, também fará f de x dar zero. Ou seja, se nós vamos tomar um candidato, o candidato 1, se 1 for raiz dessa nossa função, nós vamos ter que f de 1... Pessoal, quando eu escrevo f de 1, isso aqui parece complicado, mas não é. A única coisa que quando eu escrever f de qualquer coisa dentro desses parênteses, significará que onde eu tenho x, eu colocarei 1. Ou seja, a minha função não era x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, correto? Então, onde eu tenho x ao quadrado, eu colocarei 1. 1 ao quadrado. Onde eu tenho x, eu colocarei 1. x, 1, menos 3 vezes 1. Porque aqui era 3x, o x passará a ser 1. Mais 2, que não tem x, ficará normalmente. Somando 2 com 1, isso dará 3. Menos 3 fica aqui intocado. 3 menos 3 dá 0. Qual era a definição de uma raiz? Raiz é o valor para o qual f de x é igual a 0. Ou seja, quando eu fiz f de 1, deu 0. Logo, 1 é uma das nossas raízes. Ótimo. Sabemos que na forma reduzida temos que é x menos raiz. Logo, dessa fórmula, já temos um sinal negativo. Apesar de 1 positivo ser uma raiz, nós o escreveremos como x menos 1, porque é o negativo natural próprio da forma reduzida. Certo, descobrimos um dos nossos fatores da nossa forma reduzida. Mas e o segundo fator? Como nós descobriremos? Você terá a tentação de fazer a definição de raiz, certo? É o valor em que f de x é igual a 0. Se eu descobrir 1 fazendo f de 1, eu posso descobrir os outros valores fazendo f de 2, f de menos 1, f de menos 2. Um deles terá de dar certo, e terá. Mas veja bem, você não tem nenhuma garantia mesmo, de que duas raízes não são iguais. Um polinômio de terceiro grau, segundo grau, pode muito bem ter raízes iguais. Por exemplo, lembra quando delta é igual a 0, em que você terá um gráfico assim? Aqui nós teremos somente uma raiz, ou seja, a função f de x só vai tocar nesse pontinho aqui, nesse ponto A. Ou seja, você ficará aplicando todos aqueles candidatos às raízes, só que somente um deles será certo. E você ficará se perguntando, então, qual é a segunda raiz? Então, para evitar esse problema das raízes repetidas, nós temos de fazer uma divisão de polinômios. Nós vamos tirar aquele x menos 1, que é a primeira parte da nossa forma de produto, nossa forma reduzida. Nós vamos dividir x ao quadrado menos 3x mais 2 por x menos 1. Divisão de polinômios é algo que parece complicado, mas é muito simples mesmo. Veja bem, eu vou fazer uma divisão de polinômios aqui.
Primeira coisa, x ao quadrado, esse é o nosso primeiro fator. Qual é o número pelo qual eu tenho de multiplicar x para dar x ao quadrado? Você concorda comigo que é x? Porque x vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Então o que aconteceu? Você fará a multiplicação do quociente pelo dividendo, x vezes x, x ao quadrado. E passará para cá com um sinal oposto, com um sinal negativo. Você multiplicará por menos 1 e reescreverá aqui. Ou seja, eu multipliquei x por x, x ao quadrado, adicionei o sinal negativo, menos x ao quadrado. Perfeito. Isso aqui dá... Mas eu tenho de multiplicar menos 1 também pelo meu quociente. Então vai ficar lá. X vezes menos 1 vai dar menos x. Menos x vezes menos 1 mais x. Ou seja, refazendo, este aqui dará 0. X ao quadrado menos x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. Cancelamos uma casa. Aqui nós temos que menos 3x mais x dará menos 2x. Pronto. Então, eu cancelei uma casa. Eu consegui cortar esta primeira casa aqui. Então, eu descerá somente uma casa, que é a única casa que nós temos também. Ficará menos 2x mais 2 dividido por x menos 1. Então, aqui eu posso notar qual é o valor pelo qual o valor que eu tenho de multiplicar por x para dar menos 2x. Você concorda comigo que será menos 2? Menos 2 vezes x, menos 2x. Logo eu faço menos 2 vezes x, menos 2x, passa para lá trocando sinal, vai ficar mais 2x. Isso aqui cancelará. Agora novamente. Menos 2 vezes menos 1 vai dar, menos com menos vai dar mais 2. Passando para lá com sinal negativo, menos 2. Aqui nós vamos cancelar todas as casas. Deu 0. Perfeito. Então nós já temos nosso segundo fator. X menos 2 vezes x menos 1 dá x ao quadrado menos 3x mais 2. São propriedades da divisão. Sempre o divisor pelo quociente vai dar o dividendo. Então nós temos nossa forma, que é a forma reduzida de x ao quadrado menos 3x mais 2 é x menos 1 vezes x menos 2. Pronto, descobrimos nossa forma reduzida. Agora vamos exemplificar um uso disso. E se eu quiser fazer um teste do sinal? Se eu quiser saber, por exemplo, os valores de x ao quadrado menos 3x mais 2, que são maiores ou iguais a 0. Eu posso desenhar o gráfico da função, o que é fácil para uma função de segundo grau, mas terceiro grau não é tão fácil assim. Ou eu posso fazer aquele famoso teste do sinal. Bem, eu sei que a raiz aqui é 1. Então, será negativo até 1, que é uma função crescente, afinal o coeficiente aqui ao redor de x é positivo. Então será uma função crescente assim. Ela virá negativa, 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 passará por menos 1, que será a raiz, irá até, e a partir dela será positiva. X menos 2, a raiz aqui será novamente positiva, então será negativa até passar pela raiz e a partir dela será positiva. Então, para saber qual f de x, que será o produto desses dois, então, quando menos com menos dará uma positivo, mais com menos dará negativo, mais com mais dará positivo. Ou seja, será negativo somente entre os valores 1 e 2. Então, eu digo, x pertence aos reais. Os valores em que f de x é positivo são os valores em que x pertence aos reais, que vai de menos infinito até 1, união com de 2 até o infinito. Bem, sobre esse exercício eu tenho um último comentário. Eu sei que você está pensando, isso foi ridiculamente ineficiente, comparado com a fórmula de Bhaskara, equação e produto, e com outras formas de resolver equações de segundo grau. Mas veja bem, eu somente era um exemplo para que você dominasse as mecânicas, porque nós utilizaremos isso para resolver uma equação do terceiro, para reescrever uma equação do terceiro grau na sua forma reduzida. Ou seja, você não vai aplicar a fórmula de Bhaskara em uma equação do terceiro grau. Então vamos lá, suponhamos a seguinte
a seguinte inequação. Quais são os valores de x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 que são menores do que zero? Esse f de x aqui. Queremos agora os valores menores do que zero. Bem, nós aprendemos que para fazer uma equação de terceiro grau, nós teremos de reescrevê-la na sua forma x menos raiz. A partir daqui, nós faremos o teste do sinal. E aqui, através dele, nós saberemos os valores entre as suas raízes que serão menores do que zero. Bem, para fazer a nossa forma x menos raiz, vezes x menos raiz linha, depois x menos raiz linha linha, nós teremos de descobrir os nossos candidatos à raiz. Quais são? São os fatores do termo livre dividido pelos fatores do coeficiente do x de maior expoente. Qual é o coeficiente do x de maior expoente? Que é x ao cubo. É 1. Quais são os fatores de 1? 1 e menos 1. Quais são os valores do termo livre? O nosso termo livre é 1. Quais são os fatores do termo livre? 1 e menos 1. Nós temos 1 e aqui menos 1. Então nós temos aqui na nossa planilha que os nossos raízes possíveis são 1 dividido por 1, 1. Menos 1 por 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Perdão. Aqui, excluindo os repetidos, nós temos que nossas raízes possíveis serão 1 e menos 1 somente. Interessante. Então vamos ter de fazer f de 1 e f de menos 1. Algum deles provavelmente me dará a raiz. Bem, eu olho para esta questão e eu vejo aqui que não tem ninguém aqui que me faça dar zero. Todos os valores aqui que eu tenho são positivos. Então eu sei que o meu valor negativo, eu posso fazer f de 1, claro, mas obviamente, apenas olhando para esta função, eu tenho que o meu valor, para que ela dê zero, eu vou precisar concorda comigo que eu vou precisar de pelo menos um valor aqui negativo para subtrair com os outros? Então, eu vou testar f de menos 1 para poupar tempo. F de menos 1. O que é mesmo escrever a função f de x como f de menos 1? Significará que onde eu tenho x, eu colocarei menos 1. Menos 1 ao cubo, menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. 1 positivo vezes menos 1, menos 1. 3x ao quadrado será 3 menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Perdão, aqui é mais 1 positivo. 3x, trocando x por menos 1, vai dar menos 3x. Vai dar menos 1 vezes 3, dará menos 3x. Mais o nosso 1, termo livre, aqui sem x, mais 1. Isso aqui vai me dar menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. 3 positivo com 1 vai dar 4. Isso aqui vai dar 0. Isso não é a nossa definição de raiz? Então nós temos que x mais 1 vai lembrar x menos raiz. Nós reescrevemos as raízes nas formas x menos raiz. Esse sinal negativo da raiz, menos 1. Reescrevendo na sua forma x menos raiz, vai ficar x menos menos 1. Que vai ficar x mais 1. Ou seja, já temos que x mais 1 será o primeiro fator do nosso produto. Qual o segundo passo agora? Dividir isso por x mais 1. Insisto, você pode tentar aplicar as raízes, mas você não tem nenhuma garantia aqui de que não há raízes repetidas, e aí o seu método ficará falho. É preciso dividir isto aqui por a raiz que você encontrou, que é x mais 1. Então teremos x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Era isso mesmo. Tudo isso aqui dividido pelo que nós encontramos. O que nós encontramos? X mais 1. Esse é o nosso primeiro fator. Então vamos lá. X ao cubo mais 3x ao quadrado. X ao cubo. Qual o valor que eu tenho de multiplicar x para dar x ao cubo? X ao quadrado. Sobe, virar para cá, subtraindo.
Muda de sinal, lembre sempre que eu vou multiplicar isso aqui para cá, vai dando x ao cubo, vai para lá subtraindo. Mais 3x ao quadrado. Mas antes disso, eu tenho que multiplicar, lembra? X ao quadrado por x ao quadrado vezes 1 vai dar x ao quadrado. Vai vir para cá como subtraindo. Menos x ao quadrado. Isso aqui vai me dar cancelará uma casa. Isso aqui vai me dar 2x ao quadrado, positivo. E aqui cancelará uma casa. Se eu cancelei uma casa, tem de descer somente uma casa. Então descerá 3x. Mais 3x. Agora eu olho para 2x ao quadrado. Qual o valor pelo qual eu tenho de multiplicar x para dar 2x ao quadrado? Concorda comigo que é 2x? Então vamos lá, mais 2x. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Vai para cá subtraindo. 2x mais vezes 1, 2x vai para cá subtraindo. Menos 2x. Aqui nós teremos que vai ficar a x. Cancelei uma casa, então descerá a última casa aqui somente. Mais 1. Acabou. Agora é bem simples. Por qual valor eu tenho de multiplicar x para dar x? Ele mesmo. Ele mesmo não, perdão. 1. Mais 1. Pronto, conseguimos. Isso aqui. 1 vezes x menos x. 1 vezes 1, 1. Virá para cá com sinal oposto. Menos 1. Deu 0. Ou seja, nós teremos que o produto x mais 1 vezes x ao quadrado mais 2x mais 1. Nós teremos isso na sua forma de produto. Aqui você tem duas escolhas. Aqui você tem duas escolhas. Temos uma equação de segundo grau, é mais prático resolver por Bhaskara ou por soma e produto de raízes. Para fazer o nosso, podemos descobrir as raízes aqui e fazer o teste do sinal imediatamente, colocando um dos desenhos como o desenho da função quadrática, ou podemos também repetir esse processo e transformar x ao quadrado mais 2x mais 1 ele próprio na sua forma x menos raiz. Como é uma equação de segundo grau, isso é mais fácil de fazer. Basta descobrir as raízes por Bhaskara ou soma e produto, ou fazer todo esse processo de novo, que é desnecessário, já que nós estamos trabalhando com a função de segundo grau. Assim eu descobri as raízes e eu posso reescrever na sua forma de 3 produtos, com produtos de 3 fatores. Bem, descobrindo as raízes aqui, eu posso pensar. A forma padrão é a x ao quadrado menos bx mais c, correto? Mas aqui eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 1. Se b é a soma das raízes, eu tenho que a soma das raízes será menos 2. Porque o sinal trocou. Alguma coisa negativa aqui transformou esse sinal aqui de b, que deveria ser negativo, em positivo. Então a soma é negativa. Já o produto é positivo. Bem, quais são os números que somados dão menos 2 e multiplicados dão mais 1? Agora você pode pensar. Não é menos 1? Menos 1 mais menos 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Ou seja, nós teremos aqui que a raiz... Então olha que interessante. As 3 raízes de x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 as 3 raízes são a mesma. Menos 1. Se eu quisesse reescrever isso na sua forma reduzida, ficaria... Vai lembrar a sua forma x menos raiz. Então esse sinal negativo se transformaria em positivo, ficaria positivo na sua forma de produto, ficaria x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Ou seja, x mais 1 ao cubo. Eu fiz isso propositalmente. Esse polinômio aqui foi gerado a partir do binômio de Newton. Eu fiz propositalmente para que as raízes fossem iguais, e assim você precisaria obrigatoriamente fazer a divisão de polinômios. Mas não acabamos nossa questão ainda, afinal estamos falando de uma inequação. Então vamos ter de fazer o nosso famoso teste do sinal.
Bem, qual é a raiz? Nós sabemos que as raízes são menos um. Se você quiser recuperar a raiz a partir da sua forma de fator, bem, você pode fazer x mais um é igual a zero. Isso vai dar que a raiz é x menos um. Pronto, você recuperou o sinal que você perverteu aqui quando adaptou a forma x menos raiz. Só para você lembrar que a raiz, que nós estamos trabalhando com uma só raiz, que será a raiz menos um. Então nós temos aqui que nossa raiz será menos um para todos os casos. Se você olhar para o gráfico, você verá que esta função aqui, ela nunca fica negativa. Porque, veja bem, porque apesar de ela ser resultado de um produto, você concorda comigo que esses dois produtos sempre, no teste do sinal deles, menos com menos sempre dará mais? Antes da raiz, em que são funções crescentes, afinal. Então elas são negativas antes da raiz. Mas como eu tenho essas duas, esse sinal negativo com esse sempre ficará positivo. Então é por isso que nós vemos no gráfico que quando delta é igual a zero, ou seja, quando nós só temos uma raiz, a função sempre fica positiva. Chega a zero na raiz e depois torna a subir. Nós vemos isso na raiz, por exemplo. Então nós já vamos saber que essas duas raízes iguais, elas não impactarão o nosso teste do sinal. Mas vamos colocá-las aqui somente por respeito. Afinal, só a primeira importará. Essas aqui estão aqui como disse, por respeito. Então vamos lá. X mais 1, sabemos que a nossa raiz é menos 1. É uma função crescente, então ela é negativa antes da raiz e positiva depois. Então temos lá negativa até aqui, tocou menos 1, vem negativa lá da imensidão negativa, chegou aqui valerá zero, e aqui a partir daqui positiva. E nós temos essas duas aqui que estão aqui somente cenográficas. Então nós temos o seguinte, menos com menos sempre dará mais, então eu sei que estes dois casos aqui darão mais inevitavelmente. Então, menos com menos mais com menos, menos. Ou seja, estamos exatamente somente a primeira está determinando o sinal da função em todo o seu domínio. Então vamos lá. Mais com mais, mais com mais, dá mais. Então nós temos o seguinte, que aqui dará zero, é claro. Nós queremos os valores que são menores do que zero. Logo, nossa resposta virá lá do infinito negativo até menos 1, excluindo menos 1. Como escrever isso? Menos infinito. Lembre, sempre com infinito nós usamos parênteses, apesar de infinito significar exclusão, vírgula, 1. Mas ao invés de escrever colchete é incluir. Nós vamos escrever parênteses, porque parênteses é excluir. Menos 1. Pronto. Ou posso fazer x pertence a reais, será negativa quando x pertencer a reais, tal que menos infinito Quer saber? Esqueça isso. O vídeo já está muito longo e o ponto ficou claro. Muito obrigado e bons estudos.